E eu gostaria de orar nesse momento, para que Deus nos abra o coração, o entendimento, para que o nosso entendimento não seja apenas racional, cognitivo, humano, mas acima de tudo nós temos revelação que vem dos céus para a nossa vida. Tenho certeza que você veio aqui crendo que Deus tem algo para revelar para a nossa vida hoje, e não apenas uma mensagem interessante ou algo que seja entretenimento na nossa vida, mas vida que vem do trono de Deus. Vamos orar então e abrir o nosso coração diante dele. Pai, eis-nos aqui, nós estamos aqui, Pai, porque entendemos, cremos que o Senhor nos trouxe até aqui hoje à noite. O Senhor deseja falar no nosso coração, o Senhor deseja trazer entendimento que transforma, entendimento que molda os nossos corações. E queremos sim, Pai, ouvir Tua voz, receber a Tua palavra viva, Teu verbo vivo encarnado no nosso coração e assim sermos transformados. Nos dirige, Pai. Fala o nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Uma das maiores autoridades hoje na área de negociações e resolução de conflitos é um americano chamado William Ury. William Ury, ele é americano, e todas as vezes que há um grande conflito, por exemplo, entre nações e que envolve algum tipo de negociação, geralmente ele é consultado, muitas vezes ele é a pessoa que vai lá para intermediar as negociações. Muitas vezes, quando existem casos de pessoas sendo sequestradas, chefes de Estado e assim por diante, conflitos internacionais, ele geralmente é a pessoa, é a referência mundial para negociações. Ele escreveu uma série de livros, todos eles sobre negociações, e o último livro que ele escreveu, eu li recentemente, um livro fabuloso, é sobre a negociação de nós conosco mesmo. O título seria alguma coisa do tipo, Chegando ao Sim com Você Mesmo. E eu achei muito interessante nesse livro, porque no final, ele conta sobre um projeto que ele começou algum tempo atrás, na Palestina, entre árabes e judeus, para encontrar caminhos de paz entre as duas nações. E para isso ele teve que pesquisar muito sobre a vida de Abraão, porque afinal de contas Abraão, ele é considerado tanto pai de árabes como pai de judeus também. Ele é o que originou as duas nações. E nós vemos isso relatado lá em Gênesis. E ele diz que a psicologia tem uma expressão que foi criada por um outro americano, um psicólogo muito famoso chamado Abraham Maslow. Não sei se você já ouviu falar daquela pirâmide de Maslow, pirâmide das necessidades de Maslow. Esse cara, o Abraham Maslow, ele falava o seguinte, que existe algo chamado complexo de Jonas. Jonas é o personagem bíblico, você deve lembrar. Ele foi chamado por Deus para uma tarefa muito difícil. A tarefa dele era ir para os assírios, que eram os torturadores mais famosos da época, ficaram famosos na história pela crueldade e as sutilezas das torturas que eles usavam, um povo de guerra. E a função que Deus deu, o chamado de Deus para Jonas, você lembra que era para ele ir lá para os assírios e falar para eles que eles precisavam se arrepender, que o desejo de Deus é que eles se convertessem dos seus maus caminhos. O problema é que Jonas não queria que eles se convertessem, e ele se recusou a ir. Deus falou para ele ir naquela direção, ele pegou, ele fugiu para o outro lado. E o Abraham Maslow, ele falava que esse complexo de Jonas é o medo que nós temos de exercitar os nossos talentos e cumprir com o nosso destino. Essa foi a explicação, ele criou essa expressão complexo de Jonas. A verdade é que nós sabemos que na história que Jonas, ele ficou famoso, ele já morreu há milhares de anos, mas ele ficou famoso, porque finalmente, depois de várias crises na sua vida, inclusive ser náufrago, depois ser engolido por um grande peixe e vomitado na praia, ele finalmente resolveu fazer aquilo que era o chamado de Deus para a vida dele. E ele se tornou então conhecido por causa da resistência que todos nós temos, ele teve e todos nós temos, em cumprir com aquilo que é o propósito, o destino que Deus trouxe para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida. E a verdade é que muitas vezes nós passamos por adversidade justamente para que nós possamos alinhar as nossas decisões com aquilo que é o propósito da nossa vida.
Muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos passando, mas Deus, Ele está conduzindo as situações para que nós possamos finalmente nos alinhar com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas a reação do nosso chamado, aquilo que Deus coloca diante de nós, sempre vai gerar algum tipo de ansiedade, de temor, de senso de incapacidade, senso de que é muito grande para nós, senso de que é muito arriscado, mas Deus sempre nos chama para nós sairmos de onde nós estamos, para ir para uma outra situação, um outro lugar, uma outra realidade. Uma das coisas interessantes que ele fala também é que Abraão, pesquisando sobre Abraão lá no Oriente Médio, ele diz que existe uma tradição de que Abraão era uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa que tratava de maneira muito gentil, principalmente os estrangeiros, e que a tenda dele era aberta dos 4 lados, porque ele queria receber pessoas de todos os cantos da terra. Uma pessoa que aprendeu sobre hospitalidade, porque ele mesmo foi peregrino em terra estranha, foi estrangeiro em terra estranha, e ele foi recebido, às vezes perseguido também, mas em todas as situações ele aprendeu sobre hospitalidade. Mas daí, pensando sobre tudo isso, lá eu achei fascinante as explicações que o William Ury conta, as histórias que ele conta no livro. Eu comecei a meditar sobre algo, sobre a vida de Abraão. Eu já devo ter mencionado aqui Gênesis 12, que eu chamar de Abraão, pelo menos umas 20 vezes aqui desse púlpito. Eu sou fascinado com a história de Abraão, porque eu creio que, na verdade, ela é a história de todos nós. E, aliás, o William Ury, ele termina o livro dele falando o seguinte, que lá no Oriente Médio as pessoas entendem que esse chamado de Abraão, na verdade, não era só para Abraão. Eles começaram a se perguntar, mas por que Deus chamou só Abraão para abençoar a todas as famílias da terra? Por que só ele foi escolhido? A resposta que eles acharam para essa pergunta é que, na verdade, esse chamado é para toda a humanidade. Abraão escutou, ele prestou atenção naquilo que é o chamado para toda a humanidade. E porque ele prestou atenção e resolveu obedecer, seguir a direção que Deus estava dando para a vida dele, ele então se tornou o pai de muitas nações. Mas Abraão, quando ele foi chamado, nós sempre falamos sobre o fato de que ele seria o abençoador, ou os descendentes dele seriam abençoadores, ou abençoariam todas as famílias, todas as nações, todos os povos da terra. Mas eu comecei a pensar sobre um outro aspecto do chamado de Abraão, que eu nunca tinha pensado sobre ele. É que, na verdade, Deus chamou Abraão não apenas para que outras pessoas fossem beneficiadas, mas Deus chamou Abraão para que Abraão pudesse conhecer a Deus como Deus gostaria de ser conhecido. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, aquilo lá é só um começo. Ele fala, olha Abraão, o primeiro passo, você vai sair de onde você está. Você vai sair de onde você está e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas daí nós progredimos em Gênesis, a gente chega em Gênesis 15. Em Gênesis 15 começa uma série de rituais de celebração da aliança. E um dos passos dessa aliança é que animais são mortos, partidos no meio, e ali um fogo apareceu e começou a passar entre aquelas metades de animais partidos no meio. Em outra parte da celebração da aliança, Deus pega a letra central do nome dele e coloca no meio do nome de Abrão. Ele se chamava Abrão e em português nós chamamos de Abraão. Mas quando nós vemos no hebraico, o que Deus fez foi pegar a letra central do nome de Deus, que nós traduzimos por Yahvé, e colocou aquela letra no meio do nome de Abraão. Olha que coisa interessante. Para que Abraão pudesse ser aquele que geraria a descendência, que abençoaria todas as nações da terra, antes de tudo, Deus estava dizendo o seguinte para Abraão, Abraão, isso daí só dá para acontecer, só dá para se tornar realidade, se eu pegar aquilo que é o meu centro, aquilo que é a minha essência, aquilo que é a essência de quem eu sou, e colocar dentro da sua identidade. Se isso não acontecer, não tem jeito da gente cumprir essa promessa.
Então Deus vai e pega o centro da identidade dele e coloca no centro da identidade de Abraão. Porque daí em diante, Abraão passaria a conhecer o Deus do seu propósito. Não era apenas conhecer o propósito do seu Deus, mas Abraão passaria a conhecer o Deus do seu propósito. E o mais fascinante de tudo isso é que, a partir desse momento, Deus é conhecido na Bíblia como o Deus de Abraão. É como se Deus tivesse dado parte do seu nome para Abraão, agora é Abraão de Deus, mas Deus passa a ser conhecido daqui para frente, é chamado na Bíblia de o Deus de Abraão. Porque Abraão, ele ia descobrir quem é esse Deus que resolveu se fazer um conosco e dar de si mesmo, dar da sua essência e colocar essa essência dentro de nós. E Deus começa então a desdobrar o seu plano, desdobrar esse plano fascinante que sempre começa com o sair. O primeiro passo é sempre sair. E daí nós sabemos que mais na frente, o profeta Joel, ele traz uma profecia fantástica. Ele diz assim: Deus diz que nos últimos tempos ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. E daí nós vemos essa profecia sendo cumprida em Jesus. Através de Jesus, o Espírito de Deus, a essência de Deus, o conhecimento de Deus, o caráter de Deus é derramado sobre toda a carne. Mas então, se nós conhecemos em Abraão a promessa do Deus vivo, agora em Jesus nós conhecemos não apenas a promessa, mas o Deus vivo da promessa, o Deus encarnado da promessa, agora revelado em Jesus. E em Jesus, através do seu Espírito, semeado dentro de nós, para que a identidade de Deus pudesse fazer parte agora de quem nós somos, revelada em nós. Mas Deus continua revelando passo a passo, através dos seus profetas, as nuances, as características dessa palavra, dessa profecia, dessa história maravilhosa que se cumpre na sua vida e na minha vida nesses dias. Ele traz o profeta Ezequias, por exemplo. E Ezequias, ele é usado por Deus para trazer uma história muito interessante, que está em Ezequias, capítulo 47. Uma história bastante conhecida. Eu vou pedir que você, se você tem uma Bíblia aí, abra a Bíblia. Eu vou ler a partir do versículo 1. É um trecho bastante conhecido. E diz assim: Ezequiel 47. Ezequiel 47, a partir do versículo 1, diz assim: depois disso, o homem... Bom, Ezequiel estava tendo uma visão aqui. Esse homem é um homem, na verdade, nessa visão, um homem enviado por Deus. Geralmente, quando a palavra de Deus se refere a um homem aparecendo numa visão, geralmente era uma representação da pessoa de Jesus. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, que é aproximadamente 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Esse viste isso, filho do homem, em outras versões está escrito o seguinte: filho do homem, presta muita atenção nisso que você está vendo.
isso que eu estou te mostrando. Vamos continuar. Versículo 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Enjadai até Enenglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do grande mar, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá ou não secará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Essa passagem é novamente uma ilustração, um protótipo, uma imagem daquilo que seria o cumprimento da promessa feita na vida de Abraão para a vida de todas as famílias da terra. E Deus aqui revela isso de uma maneira muito interessante. É um fiozinho de água, é um riachinho que sai debaixo do templo. Quando as pessoas receberam essa profecia de Ezequiel, essas pessoas, o país estava sob o cativeiro na Babilônia, era um povo desesperado, um povo em crise profunda. Como Jonas, eles perderam o rumo. Deus deu uma direção para eles, que é o cumprimento da palavra dada para Abraão. O que eles fizeram? Eles foram para outra direção. E Deus agora traz uma correção de rota. Deus coloca aquele povo em cativeiro para que eles pudessem acordar e agora mudarem de direção e voltarem a cumprir com aquilo que era o propósito das suas vidas. E Deus fala assim: olha, eu vou fazer algo tremendo no meio de vocês. Vai haver um rio, que no começo ele é muito pequenininho, ele é um fiozinho de água, mas ele nasce debaixo do templo. O templo, naquele lugar, era o lugar onde sacrifícios eram oferecidos, como propiciação de pecados. Ou seja, o templo, na verdade, representa hoje o Gólgota, o lugar onde o sacrifício por todos nós foi oferecido. Então ele fala: daquele lugar vai sair um fio de água. Só que esse fio de água vai se tornar cada vez mais volumoso, volumoso, volumoso. E finalmente ele vai chegar a um ponto onde todas as suas margens, de um lado e do outro, por todo lugar que ele passar, as plantas vão crescer, os animais vão crescer, vai haver muitos peixes, as suas águas serão curadoras, elas vão restaurar a produtividade de rios e mares. E outra, as folhas que vão nascer dessas árvores, elas vão servir de cura para as nações, e os frutos vão servir de alimento. Deus estava falando aqui numa linguagem maravilhosa, linda, falando sobre a restauração do propósito do povo de Deus, que na verdade é o propósito da minha vida e da sua vida, que nós sejamos cura para as nações e alimento para os povos. Eu e você existimos para que pessoas sejam curadas através da nossa vida, e para que a nossa vida alimente a vida de outras pessoas, em todos os sentidos que você possa imaginar. E Deus está restaurando isso, através de uma crise, através de uma situação de crise profunda no país. Mas essa figura do rio mostra que isso não acontece assim de uma hora para outra, isso é um processo que Deus vai construir. Porque lá do lugar do sacrifício, lá da cruz, lá de onde Deus veio e se ofereceu, na pessoa de Jesus, como a resolução do nosso pecado, como pagamento pelas nossas dívidas, como aquele que restauraria e restaurou todas as coisas através de Jesus. Aquilo lá começou algo na minha vida e na sua, que começa como um fiozinho de água, mas daí ele fala assim: filho do homem, atravessa agora esse rio. Então o profeta foi lá e atravessou aquele riozinho, e ele fala que aquilo lá
molhou seus pés. Mas daí, esse homem que estava conduzindo essa revelação, fala para ele: agora vem aqui, vamos medir 500 metros aqui para baixo. Então eles saíram do rio, desse riozinho, mediram 500 metros, ele falou assim: cruze de novo agora. Ele cruzou, e ele viu que a água agora dava no joelho, e foi prosseguindo, cruzou novamente, a água dava no lombo, e depois chegou numa profundidade que você não conseguia mais andar, mas você tinha que agora se deixar levar pelas águas, você tinha que nadar. Isso daí é um retrato da nossa vida com Deus, da nossa vida aqui na terra. Quando nós descobrimos algo, quando nós entendemos algo, quando nós recebemos uma revelação de Deus, no começo, isso daí tem um resultado, tem um significado que não é muito profundo. Ele atinge o nosso entendimento até um certo nível. E Deus não nos revelou isso para que aquilo lá ficasse apenas naquele nível. A vontade de Deus, o projeto de Deus, é que nós possamos sair de onde nós estamos para ir para lugares mais profundos, para conhecer realidades mais profundas. E o objetivo final desse processo, que vai cada vez mais fundo, o objetivo final é que nós sejamos submergidos, levados por essas águas. Que não haja mais controle de pés no chão, e eu decidindo onde quer que eu vá, mas agora eu sou carregado pela história de Deus. Eu sou carregado pelo destino que Deus resolveu dar para a minha vida desde o início. E que finalmente agora eu me deixei ser carregado. E muitas vezes, queridos, nós só deixamos Deus nos carregar quando nós passamos por várias crises. Quando nós entendemos que não vale a pena nós insistirmos apenas naquilo que é o nosso entendimento a respeito da vida, das coisas, das pessoas e do próprio Deus. Quando nós nos deixamos levar por aquilo que é a revelação de Deus para a nossa vida, aí é muito melhor. E eu quero te contar uma coisa, e esse é o ponto central dessa mensagem aqui hoje à noite. Sempre a revelação de Deus vai te tirar de onde você está. Sempre, sempre, sempre. O Filho de Deus, ele deixou a presença do Pai, e ele veio para um lugar estranho, onde ele encarnou uma pessoa humana para se tornar revelação viva, verbo vivo da vontade de Deus, do amor de Deus, da expressão de Deus entre nós. A revelação de Deus sempre vai te fazer sair de onde você está, porque Deus deseja que você alcance lugares mais profundos do que aquele que você está hoje. Eu não sei aonde você se encontra hoje, onde está seu coração, onde estão seus projetos, seus sonhos, mas eu sei de uma coisa: o projeto de Deus não para aí. O que Deus tem para a sua vida são lugares cada vez mais profundos. São lugares com águas cada vez mais volumosas e que vão te levando. E não se preocupe, porque você não está preparado para tudo isso. E é por isso que Deus vai te conduzindo passo a passo. Não se preocupe, porque você vai ficar amedrontado, como Jonas ficou, como certamente Abraão ficou também. E isso é parte do nosso complexo de Jonas, o meu e o seu. Mas não se preocupe com isso, é parte do processo. Se não for um pouquinho de dar frio na barriga, não é desafiador. E Deus, Ele sempre nos desafia. Deixa eu te falar uma coisa. Existem dois espíritos operando no mundo. Só dois. Não 3, 4, só dois. Existe o espírito do anticristo. E você já sabe, o espírito do anticristo é aquele que diz assim: desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Nós sabemos isso, não é verdade? O espírito do anticristo, ele vai sempre te convencer de que é muito melhor você ficar onde você está. O espírito do anticristo, ele vai te convencer que você deve buscar o seu conforto, segurança, estabilidade o tempo inteiro. Porque é mais fácil, é mais confortável, é mais tranquilo. Então, dá um jeito de arrumar uma fonte de renda, arruma um lugar onde você vai passar o resto da sua vida, faz ali um plano, um seguro e tudo mais, cerque sua vida de proteções
e viva ali até os fins, o resto da sua vida, até os fins dos seus dias. Esse espírito é um espírito contrário àquilo que Deus deseja para a sua vida. Porque conforto não nos traz crescimento. Deus não está interessado no seu conforto como você está. Porque conforto, ele é bom por um momento. Não é que ele não seja importante, não é que ele seja demoníaco, não é nada disso. Salmo 23 é um salmo de conforto. Não é verdade? O Senhor é o meu pastor. Daí começa a falar de lugares bons, agradáveis. Recentemente, eu e a Nenê, nós saímos de férias. Nós passamos 10 dias em férias, em um lugar de conforto, e muito bom. Foi muito bom para nós dois. Foi bom para a gente reanimar as nossas forças. Bom para a gente estar junto como casal também. Salmo 23 é um salmo de nós passarmos por lugares confortáveis. Passos verdejantes, águas tranquilas, mesa colocada diante de mim na presença dos meus adversários. Mas aquilo lá é temporário. Porque no meio disso daí tem vale da sombra da morte. Tem adversário. Tem processos que vão se opor a esse movimento. Mas quando eu começo a direcionar a minha vida na direção da estabilidade, da quietude, eu comecei um processo de morte em mim mesmo. Entende isso? Lugar de paz eterna chama cemitério. Lugar de ficar quietinho, estabilizado, confortável, chama bom pastor. Ali, logo ali em cima, ó. Então, lá é o lugar que o seu corpo vai descansar, mas não o seu coração. Esse não é o projeto de Deus para a sua vida, não é te levar para o campo do bom pastor no final dos seus dias. O projeto de Deus para a sua vida é te preparar para a vida eterna. O projeto de Deus para a sua vida é que a sua vida aqui na terra, os poucos anos que nós temos aqui na terra, sejam desconfortáveis até um certo ponto, mas extremamente desafiadores, que eu seja desafiado até no mais íntimo do meu ser, para crescer sempre, para que a minha vida não seja apenas de ocupar espaço e viver uma vida aí como todo mundo, mas para que a minha vida seja realmente uma vida que vai fazer diferença na vida de pelo menos algumas pessoas. Eu fiz um pacto com Deus, quando eu tinha 17 anos, eu era um recém-convertido na primeira igreja presbiteriana central de Uberlândia, junto com o Gilberto, com a Olímpia lá. A gente era adolescente naquela época, né, Gilberto? E eu lembro, eu estava subindo a Duque de Caxias naquela época, e andando a pé, e eu estava orando. Falei, pai, eu quero fazer um pacto com o Senhor. Eu não quero que a minha vida seja uma vida comum, porque eu não creio que o Senhor me resgatou, que o Senhor enviou seu Filho para me resgatar, para me fazer parte da sua família, para viver uma vida comum. Então, pai, me livra desse lugar, onde a minha vida vai se tornar como a de todo mundo. Eu não quero viver assim. Eu fiz esse pacto com Deus. E hoje eu lembro, de vez em quando Deus me lembra desse pacto. De vez em quando a coisa aperta, e eu começo a não ver muito saída, eu começo a ficar assim, Senhor, o que está acontecendo aqui? Eu não tô... Daí você começa a buscar fôlego, daí Deus só... Ô Marcão, você lembra? É o meu propósito para a sua vida. Eu te amo demais para te deixar parado. Eu não quero que você fique igual a água estagnada. Eu quero que você cresça, eu quero que você descubra mais, eu quero que você se aprofunde mais, que você vá para águas mais profundas, se deixe levar por aquilo que eu tenho para você. Nosso Pai é muito carinhoso, o Espírito de Deus em nós, Ele é um Espírito de gentileza, de ternura, que nos trata de maneira tenra também, terna. E, portanto, nós não precisamos ter medo. Agora, Deus vai te desafiar com coisas cada vez maiores, se você estiver disposto a sair de onde você está. O problema é quando eu escuto isso, eu falo assim, não, está muito trabalho, aqui onde que eu estou está bom. Eu faço igual quando no Monte da Transfiguração, que foi Pedro, não foi, que disse assim, Senhor, vamos fazer umas cabanas aqui para a gente acampa por aqui, vamos ficar só por aqui, não precisa da gente descer o morro.
Né? Daí, eu imagino o pai falando assim, ô Pedro, você não sabe nada do que você está falando. Não é nada disso. O projeto de Deus é sempre para nos levar para... Vocês sabem, eu já contei para vocês, a gente tinha um projeto, o pessoal do Sal da Terra, lá os dinossauros, né, o pessoal da banda, a gente tinha um projeto. Sabe lá onde que é a estância Sal da Terra hoje? A gente estava começando a construir lá, a gente tinha ganhado aquela área, e a gente estava começando a construir. Daí um dia a gente estava voltando de um trabalho que a gente fez de evangelismo em São Paulo, a gente estava dentro do ônibus, e nós começamos a fazer um plano. Sabe qual que era o nosso plano? Nosso plano era construir 12 casas lá naquela área, para cada família morar numa casa, a gente ia morar tudo junto, ia fazer uma escola para os filhos, ia ser ali uma comunidade morando ali. Esse era o nosso plano. Sabe qual que era o plano de Deus? Mandou um para um lado, outro para o outro, um para o país, outro para o outro, esparramou todo mundo. A gente queria ficar em Jerusalém. Deus falou assim, não, eu tenho uma ideia melhor, tem Judéia, Samaria, Judéia, até os confins da terra para vocês irem. É bem melhor meu plano do que o de vocês. A gente sempre quer segurança, de estar junto, de estar perto, conforto, mas o projeto de Deus é sempre ide. O projeto de Deus é sempre saia. O projeto de Deus é sempre ande. O projeto de Deus é sempre vá. O projeto de Deus é sempre segue em frente. Eu vou te dar águas cada vez mais profundas, mas você precisa sair de onde você está. Queridos, nós estamos virando uma igreja idosa nesse lugar. Isso me preocupa. Não que esteja... Eu vou fazer 60 anos ano que vem. Não tem nada de errado em ser uma igreja mais idosa. É um privilégio. Só que tem um problema. A gente não pode se tornar um povo enrijecido, acomodado, que acha que está bom do jeito que está, não mexe muito não. Desse jeito está bom, está confortável. Porque esse não é o projeto de Deus para nós, nem para a sua vida, nem para o seu casamento, nem para a sua vida familiar, nem para a sua vida profissional. Se você já aposentou, talvez algumas pessoas aqui já aposentaram, então quero te falar que o seu trabalho não acabou. Crente não aposenta. Sabia disso? Você pode até parar o seu trabalho lá no emprego, mas o nosso trabalho, ele acontece até o último suspiro, até a última respiração, até o último momento em que nós estamos vivos. Deus tem algo para fazer através da nossa vida. Não tem aposentadoria. Porque o nosso descanso não é num lugar, num dia, numa certa idade. O nosso descanso é Ele. É Ele que é o nosso descanso, em todo o tempo. E não é apenas quando chega um momento que a gente está cansado. Ele é o nosso descanso sempre. Então, o que eu creio que Deus quer dizer nessa noite é que nós precisamos sair. Nós precisamos sair de onde nós estamos. Eu não sei o que isso significa na sua vida. Não sei também o que isso significa na vida dessa igreja. Não estou falando necessariamente de lugar geográfico, mas muitas vezes, e geralmente, é lugar geográfico também. Mas Deus quer que nós possamos nos movimentar. Isso eu tenho plena convicção. Para a minha vida, para a sua vida, Deus quer que nós possamos andar, avançar para lugares que Ele deseja nos mostrar, para que o propósito dele possa ser cumprido de maneira total e restrita nas nossas vidas. Isso eu tenho certeza. O que é que tem te segurado onde você está? Profissionalmente. Vamos começar com profissão. O que tem te segurado onde você está? O que é que tem te prendido? Qual que é o medo que tem dominado o seu coração, que tem te segurado onde você está? É conforto? É porque você já tem assim um saláriozinho legal, tá bom, não precisa mais que isso. Então, querido, eu quero te falar que salário é um dos critérios menos importantes nisso daí. A pergunta é, como é que você pode beneficiar mais pessoas? Como é que você pode tocar mais pessoas com a sua vida? Como que aquilo que você faz pode ser expandido de modo a trazer benefícios para um número cada vez maior de pessoas, e um benefício cada vez maior para as pessoas também? Essa é a pergunta para ser feita. Eu não sei se você vai ganhar mais dinheiro com isso, provavelmente vai, mas isso não é o ponto. O ponto é, Deus te chamou para abençoar povos, famílias, muita gente. Eu
não sei quantos, só Ele que sabe. Isso é entre você e Ele. Quantos vão ser? É entre você e Ele. Mas esse é seu chamado, não tem outro. É benefício dos outros. É doação. Na sua vida familiar, o que é que te segura? Ah, Marcos, você não sabe o marido que eu tenho. Aquilo lá, querido, querida. Ou talvez é a esposa, talvez você não sabe a dificuldade que é a minha vida familiar. Às vezes, a pessoa que você tem do seu lado, que você enxerga como uma pessoa tão difícil de conviver, às vezes, ela é a crise que você precisava para poder sair do lugar, para poder andar, avançar, para poder entender que você precisa crescer, não é o outro, é você que precisa crescer. Talvez a situação que Deus está te colocando nesse momento, as dificuldades que você tem enfrentado nesses dias, é Jonas dentro do peixe, é Jonas náufrago, é Jonas vomitado na praia, para ele finalmente entender que ele tem que ir para outra direção, que tem um propósito, que o propósito é maior do que aquilo que você pensou. No seu relacionamento com Deus, por que a coisa parou? Por que a coisa estancou? Por que não está crescendo mais? Por que parece que você está começando a entrar numa ladeira para baixo? Eu vou te falar por quê. É porque você não está saindo. É porque você estacionou num lugar, você acha que aí está bom. E você resolveu montar uma cabaninha aí, fazer um acampamento e morar o resto da sua vida aí. Não é isso. Não é isso, definitivamente. Deus te chamou para você ir. Para você sair. Nem que você não saiba para onde você tem que ir. Vou te contar. Muita gente conhece o Almir e a Samira, que moram em Brasília. Muita gente conhece. O Almir, eu falo para ele, Almir e Samira, vocês tinham que escrever um livro da vida de vocês. A vida deles é uma coisa fascinante. Eles já passaram por todo tipo de situação. De passar quase fome, até serem prósperos e quebrar de novo e de novo. Então, teve uma época que o Almir, assim, ele quebrou feio, mas feio mesmo. Ele me contou, Marcos, eu saía de casa, eu acordava, eu colocava minha roupa de trabalho, eu saía da porta da minha casa, saía assim, eu olhava para a direita, para a esquerda, eu não sabia para que lado que eu ia, mas eu saía, eu ia para algum lugar, porque eu tinha que ir, eu não podia ficar em casa esperando alguma coisa acontecer. Ele saiu. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu então. Muita gente sabe dessa história. Um dia, nessa andança, meio sem rumo que ele estava, aparentemente meio sem rumo, porque às vezes a gente tem que sair, gente, sem saber para onde que vai. A gente não sabe o que vai acontecer, mas ele saiu. Ele estava passando lá em Brasília, ele estava morando em Brasília, ele estava passando de um lado de uma área grande, um terreno muito grande. Daí ele olhou para aquilo lá e falou assim, gente, isso daqui dava assim um mercadão popular assim legal. Quem será que é o dono desse terreno? Resumindo a história, ele foi lá, bateu na porta do dono do terreno, ele falou que ele chegou lá, ele estava tudo suado, ele teve que ir lá no banheiro, limpar, disfarçar para fazer de conta assim que ele era tipo alguém, né, com recursos. Entrou lá dentro, conversou com o cara, falou assim, eu quero colocar um mercadão aqui no seu terreno. Daí o dono dessa área falou assim, você tem algum sócio para poder colocar dinheiro nesse negócio? Falou, tenho sim, tenho o fulano de tal. Falou o nome de um cara lá, o cara nem sabia disso. Falou, o fulano? O fulano, então a coisa é diferente. Deixa eu analisar isso daí e te dou a resposta amanhã, um negócio assim. O Almir saiu de lá, já ligou para o fulano rapidinho, falou, olha, se o fulano te ligar, fala para ele que você é meu parceiro, porque olha, tem um negócio aqui, eu te explico, daqui a pouco eu estou indo te explicar e tal. Resumindo toda a história, o negócio deu certo, eles montaram lá um monte de lojas, e é isso que é o negócio do Almir e da Samira até hoje. Deus prosperou a vida deles, mas ele teve que sair, ele teve que sair. Ele teve que sair do lugar onde ele estava e ir para um lugar que Deus ia mostrar, e Deus mostrou. Nós temos que sair. Eu não sei o que esse sair, querido, significa na sua vida. Eu não sei se é uma saída geográfica, mas eu sei que Deus quer que nós saiamos de onde a gente está. Ezequiel, ele teve que sair do rio para poder ir para um lugar mais fundo, e entrou de novo, e entrou de novo, e entrou de novo. Ele foi saindo, entrando, até ele chegar no lugar que realmente era o lugar onde aquilo lá ia se tornar cura para as nações, ia se tornar o propósito
de todas as coisas. Em João, capítulo 4, versículo 7, a gente estava em Ezequiel 47. Vamos pegar o 4 e o 7 e transformar no Evangelho de João 4, 7. Não precisa abrir, não. Mas é um versículo onde Jesus chega para uma mulher, a mulher samaritana, aquela que tinha 5 homens na vida dela, e o que ela estava agora nem marido não era. E Jesus chega para essa mulher e fala assim, me dá de beber, dá-me de beber. E a gente sabe dessa história. Jesus falou para ela assim, olha, eu tenho uma água para você, que se você beber, nunca mais você vai voltar a ter sede. Daí, se a gente avança mais um pouquinho no Evangelho de João, e vai para João 7, 38, Jesus falando para a multidão, em João 7, 38, ele diz o seguinte, João 7, 38, diz assim, quem crer em mim, eu vou ler o 37 também, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que coisa maravilhosa. O que Jesus está falando aqui é que no passado, a promessa era de que o povo de Israel seria abençoado por esse rio que traria vida para todas as coisas. E que eles seriam carregados por esse rio. Mas em Jesus, em Cristo Jesus, aquele que crê, aquele que bebe dele, sabe o que acontece? E isso não tem como nós não enxergarmos como uma maravilha, um presente de Deus para a nossa vida. O que acontece é que você se torna esse rio. Agora, não é apenas você se deixar levar por um rio, mas agora você é parte dessa água. Você se torna essa água agora de dentro de você, nas palavras de Jesus, de dentro de você. Porque agora você é o templo, e a água ela nascia do templo, e agora de dentro de você nasce um rio, que é cura para as nações, que alimenta as nações, que abençoa as nações. É um rio que nasce de você e que flui, no versículo 38, que flui para a eternidade, rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então, não é mais uma questão apenas de nós conhecermos profundidades maiores, mas agora é nós nos tornarmos o próprio rio de Deus, onde quer que nós estejamos, para que pessoas possam beber dessa água e serem saciadas também. Para que agora, o Espírito de Deus habitando em mim, eu possa agora me tornar esse rio. Lembra que na aliança de Abraão, que Deus fez com Abraão, havia um fogo que passava pelas metades de animais. É como se Deus falasse, olha, na minha aliança contigo, Abraão, eu vou pegar quem eu sou e eu vou colocar no meio, vou colocar no cerne, vou colocar na essência de quem você é. O que acontece em Atos 2? Quando eles estavam lá orando, aguardando a promessa do Espírito Santo de Deus, que seria dado a toda a carne, línguas de fogo começam a aparecer sobre as cabeças das pessoas. Por quê? Porque Deus estava ali cumprindo a sua promessa, de que Ele colocaria da sua própria essência, de quem Ele é, do seu Espírito, nas nossas vidas. Então, eu quero terminar te dizendo que sobre você já foi dado, para a sua vida já foi dado o Espírito Santo de Deus. Lembra, Efésios 1:13, nós escutamos a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, nós cremos no nosso coração e, portanto, nós fomos selados, marcados com o Espírito Santo de Deus, que agora se torna o penhor de todas as promessas que Deus fez. Ele é a garantia de que tudo isso está guardado aqui no nosso coração. Amém? Isso é para a sua vida. Então agora, sabe, quando eu estudei, quem já estudou alguma coisa aqui de física, mesmo que quando fala física, fala assim, nossa, não gosto dessa matéria. Tem duas coisas muito importantes que a gente aprende em física. Tem dois tipos de energia.
Tem energia potencial e energia o quê? Ei, tem gente aqui que já fez cursinho, já cinética, isso. Então, qual que é a diferença? A energia potencial é, por exemplo, uma caixa d'água que está lá cheia d'água, né? Aquilo lá tem uma energia acumulada ali, que ela não está movendo ainda, ela não está fazendo nada, aquela energia. Mas daí se tem um cano que sai da caixa d'água e tem uma torneira, e você abre a torneira, aquela água sai e agora ela tem movimento. Então aquilo que era energia potencial, vira energia cinética, energia em movimento, não é verdade? E a única energia que produz resultado não é a potencial, é a energia cinética, é a energia em movimento que produz resultado. Então, deixa eu te contar uma coisa. O Espírito de Deus já foi dado para você. É promessa de Deus. Você não precisa fazer nada para poder ganhar o Espírito, já foi dado. Deus resolveu, falou, ó, Marcos, está aqui, o Espírito de Deus, meu Espírito, está aqui, é seu, eternamente seu, habitar dentro de você. Isso daí é uma energia potencial infinita que habita dentro de você. Talvez você olhe para uma caixa d'água e fale assim, nossa, mas não tem nada, só água, e daí? Ali tem uma energia enorme, aguardando para ser liberada. Existe em você essa energia potencial toda, que foi dada pela palavra de Deus na sua vida, pela promessa, cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Agora, sabe quando que isso daí produz resultado? É quando isso daí movimenta e é transformado em energia cinética. É quando você sai de onde você está e você vai para o lugar onde Deus vai te mostrar. Daí, tudo aquilo lá que estava lá armazenado, ele começa agora a fluir na sua vida. À medida que você vai andando, seguindo a direção de Deus, tudo isso daí vai acontecendo na sua vida. Enquanto você está lá esperando alguma coisa acontecer sentado, e você fala assim, não estou vendo nada e tal, é sempre a mesma coisa, não sei o que, isso, aquilo, não vai acontecer nada, porque Deus está esperando você sair, você ir, você tirar o assento da cadeira, levantar e ir para um lugar que Deus vai te mostrar, mas você tem que sair de onde você está, entende isso? Então vou voltar a perguntar aqui novamente, o que é que está te segurando nesse momento? O que está te prendendo nesse momento? Marcos, eu não sei, porque eu não sei se eu dou conta, porque é muito difícil, porque isso... Não interessa, não é você, não é a sua capacidade, não é apenas aquilo que você pode fazer, é a promessa de Deus na sua vida. É aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, não é a sua história, querido, entende? Presta atenção aqui, não é a sua história que você está construindo. Você agora faz parte da história de Deus, entende? É diferente. Antes você estava tentando lá construir sua vidinha, e seus planozinhos, e suas coisinhas, seu confortozinho, e Deus fala assim, meu querido, eu vou te colocar na minha história é muito melhor. A minha história vai muito além. Olha, a minha história, nem mente consegue imaginar, nem ouvido consegue escutar, nem olhos consegue ver aquilo que eu tenho preparado para aqueles que resolvem embarcar nessa jornada comigo. É a minha história para você, é muito melhor. Enquanto você ficar insistindo no seu projetozinho, pequenininho, aquela coisa para trazer conforto para a sua vida, aquela coisa para deixar tudo do jeito que está, para ver como é que fica, querido, você está parado. É parado. Quando você começa a abraçar os impossíveis de Deus, quando você entende que o Espírito já foi te dado, portanto não haverá impossíveis para aqueles que creem, quando você entende que o projeto de Deus é cumprir a ordem, o chamado, o propósito de Abraão na sua vida, quando você entende isso, querido, tudo muda, não tem mais limitações. As limitações vão ser vencidas, uma após outra, porque é o projeto de Deus na sua vida, entende isso? Você quer ser livre de uma mentalidade pequenininha, uma mentalidade doentia, raquítica, pobre, dos seus projetos que são muito limitados? Então quero te convidar hoje, para você sair de onde você está e abraçar o projeto de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida. E isso daí só acontece saindo.
só acontece levantando, só acontece andando, só acontece experimentando profundidades cada vez maiores em todas as coisas. E sempre Deus vai te chamar para você doar de você mesmo, de quem você é, tudo que você tem, tudo que representa importância para você. Abraão chegou num ponto que Deus falou assim: Abraão, está indo tudo muito bem até aqui, mas olha, para esse projeto dar certo, só tem um jeito. Esse projeto só dá certo se a gente sabe, se a gente tem a ousadia de entregar a coisa mais preciosa que a gente tem, como sacrifício. Então, Abraão, um dia eu vou entregar o meu filho como sacrifício, para que muita gente possa ser resgatada, para que muita gente possa fazer parte dessa história que nós estamos começando junto aqui. Mas sabe, Abraão, quem anda comigo precisa aprender a mesma coisa. Porque o que eu tenho para você é muito grande para ficar restrito numa pessoa que é guiada apenas pelos seus interesses próprios, apenas pelo seu próprio benefício, apenas pelo seu próprio conforto. Então, Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho. E a palavra de Deus diz que Abraão ofereceu, porque ele sabia que o Deus que ele cria, se necessário, ia ressuscitar aquele menino, para que a promessa fosse cumprida. Ele confiava no propósito daquele Deus. Ele nunca machucou o menino, porque Deus nunca ia permitir que isso acontecesse. Mas ele dispôs no seu coração em entregar aquilo que era a coisa mais preciosa, que era a encarnação da promessa em si, que era a única coisa que poderia funcionar para o aspecto humano, para aquela pessoa virar uma multidão. Era um filho. Abraão coloca isso diante do altar, diante de Deus. Então, isso nos foi dado de graça. Fazer parte da história de Deus nos foi dado gratuitamente. Mas vai nos custar todas as coisas, todas as nossas prioridades, todos os nossos valores, tudo aquilo que hoje nós consideramos como precioso. Isso tudo vai ficar aos cuidados de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe cuidar de tudo isso muito melhor que a gente. Deus cuida da nossa família muito melhor do que nós. Deus cuida das pessoas que nós amamos muito melhor do que nós. Deus cuida das nossas finanças muito melhor que nós. Deus cuida do nosso trabalho muito melhor que nós. Então, quando nós deixamos que Ele seja o Senhor de tudo isso, daí nós estamos andando na direção de águas mais profundas. O que é que te tem segurado para que você conheça águas mais profundas e que você saia? Amém. Eu queria então orar nesse momento. E você já deve estar imaginando que nós vamos orar por uma coisa muito específica aqui. Eu vou orar para que você saia de onde você está. E eu espero que você diga amém. Eu espero que você queira sair de onde você está. Sair da situação espiritual que você se encontra. Sair da situação emocional que você tem passado. Sair das circunstâncias, talvez, de trabalho que você tem vivido. Sair da situação de conflito, talvez um conflito conjugal, que você tem conhecido. Porque todas essas crises, elas são para que você conheça novamente a direção de Deus na sua vida. Deus está te dando uma oportunidade de você pegar o rumo certo. E ao invés de correr da vontade de Deus, você correr na vontade de Deus, na direção da vontade de Deus. Então eu vou te convidar para orar junto comigo. Eu vou fazer uma oração. Eu quero te convidar para você fazer parte dessa oração também, se é assim o seu desejo. Vamos ficar de pé? Antes de eu orar, eu quero te pedir para você
colocar diante de Deus. Se Deus incomodou o seu coração com respeito a alguma coisa que tem sido a entrave na sua vida, tem sido uma restrição, algo que tem te segurado num lugar onde você não deveria estar, eu quero te convidar para você trazer isso diante de Deus. Fala com o Pai que quer te mover, o Pai que quer te levar para novos lugares, o Pai que quer te levar para conhecer horizontes novos. Ele é o que pode ir lá e desligar essa amarra, desfazer esse engodo, essa armadilha, isso que tem te aprisionado. Então, antes mesmo de nós orarmos, eu quero te convidar a você orar. Ora, traz isso diante de Deus. Fala: Pai, tem a situação na minha vida que tem sido um enrosco. Talvez seja você mesmo, talvez seja uma situação que você criou, talvez seja emoções nocivas que você tem nutrido, que tem te dominado a vida. Traz isso diante do Pai nesse momento. Fala: Pai, o Senhor diz que em Cristo Jesus todas as minhas mazelas, todas as minhas feridas já foram saradas. Então, Pai, vem hoje à noite e cura essa ferida no meu coração, cura esse engano na minha vida, remove, Pai, esse enrosco dessa situação, em nome de Jesus. Porque, querido, o nosso Pai nos ama de maneira tão carinhosa, de maneira tão terna, de maneira tão íntima, que Ele vem desejando ardentemente trazer cura nessa situação. Então traga isso, traz agora, nomeia a situação diante dele, fala: Pai, é isso, passa sobre a minha vida, sobre o meu coração, traz cura nisso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.